Júlia, você pode pôr a tela para mim? Eu vou trazer para vocês 7 pontos que são extremamente importantes na parte das finanças, naquilo que nós temos no nosso dia a dia com relação a finanças, com relação à gestão financeira e com relação também às nossas emoções. Desses 7, o 7º é o mais importante. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma construção de como nós vamos administrando as nossas finanças, desde lá do comecinho até o principal. E aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês, e eu queria perguntar para a igreja, né? O que essa imagem representa para você, quando você olha ali? Hã? Vó, uma mão de idoso. O que mais? Contando trocadinho. O que mais, gente? É o quê? É noiva, que está contando trocadinho e é idoso. O que mais? Dificuldade. Tirou do cofrinho que estava contando, provavelmente para pagar a conta, será? Para pagar a conta. Para comprar o pão. O que mais, gente? Pobreza extrema, então, né? A gente aprende no REF que o nosso cérebro ele vai buscar na nossa história aquilo que a gente conhece, né? E aí, quando a gente coloca uma imagem dessa, a gente vai olhar na nossa história, coisas que a gente presenciou, coisas que se passaram pela nossa família e por aí vai. Só que essa foto é um colecionador de moedas antigas. Então, ali ele não está contando moedinha para pagar o pão, para comprar, tirou do cofrinho, nada. Sabe lá quanto que vale cada moedinha daquela, né? É um colecionador. Ele tem esse hobby de colecionar moedas. Pode tirar, Júlia. Por que eu trouxe isso aqui para a gente olhar e pensar, né? Qual o significado dessa imagem tudo? É para dizer para nós que as nossas finanças e a nossa relação com o dinheiro, ela tem muito fundo emocional. A Bíblia diz lá em 3 João 1, versículo 2, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Se você não é próspero nos seus pensamentos, nas suas emoções, por mais que você tenha acesso a recursos, você vai ser próspero aqui fora. Nós já podemos ver assim, quantas pessoas que tiveram acesso, às vezes até a muito dinheiro, e passado algum tempo perde tudo. Comum isso acontecer. Por quê? Porque a mentalidade não foi uma mentalidade de administração financeira, não foi uma mentalidade de prosperidade. Então, do mesmo jeito como às vezes tem muito acesso, também tem muita falta de controle, e aí vai perdendo tudo aquilo que tem. Provérbios 23, 7 diz assim, porque como a imagina em sua alma, ele é. Ou seja, a gente vai buscando a nossa prosperidade, nós vamos buscando recursos, nós vamos buscando melhorar as nossas condições financeiras. Mas, para isso, eu preciso, antes de o recurso chegar, eu ter a minha mentalidade madura para administrar isso. Porque, senão, do mesmo jeito que vem, vai. Quantas pessoas aqui conhecem gente que não pode ter R$10 na carteira, que arruma um jeito de gastar, nem que seja com bala? Tem ou não tem? Por que essas pessoas fazem isso? Por que as pessoas não administram? Por que as pessoas gastam tanto e assim? Por que as pessoas, muitas vezes, não sabem, está perto de alcançar alguma coisa que está querendo muito e, quando chega perto, não vai?
Ou acontece alguma coisa no serviço e pede demissão, ou é mandado embora, ou vai fechar um negócio e aí não fecha. Por quê? Porque tem aquela mentalidade, às vezes, ali de que, poxa, eu não sou merecedor, ou eu tenho histórias de dores com dinheiro, ou eu tenho circunstâncias que, para mim, o dinheiro eu quero muito, mas no meu inconsciente, aquilo para mim não vai ser positivo. A gente vive numa cultura muito da igreja, desde a nossa fundação, de caridade. E a Bíblia fala muito de doar. Só que a Bíblia fala muito de doar no sentido da generosidade, de você ajudar o próximo, de você ajudar a viúva, de você ajudar aqueles que precisam, né? E eu achei até interessante que quando o Vitor me ligou para falar sobre isso, ele até sugeriu falar sobre esse tema, e eu falei sobre isso no Grupo Star, né? E até achei que alguém tinha comentado com ele e tal, e não. Porque qual é a diferença do caridoso e do idoso? Do caridoso e de generoso. Desculpa. Caridoso é aquela pessoa que ele só dá para quem precisa. Então, assim, se ele vê uma necessidade, ele não tem problema de ir lá e ajudar aquela pessoa. Ele vai fazer aquela doação. Porém, quando a pessoa é caridosa, ela só vai receber também, ela vai ter dificuldade de receber, porque se ela só dá para quem precisa e alguém quiser dar alguma coisa para ela, ela fala, mas eu não preciso, por que está me dando? Então, aí vai se esbarrando em sentimentos e pensamentos, seja lá de orgulho, ou seja lá de falta de humildade. Mas, assim, se eu só dou para quem precisa, quando eu vou receber, eu tenho dificuldade de receber. Por quê? Não estou precisando. E o generoso, né? O que o generoso tem de diferente do caridoso? O generoso é aquele que ele tem facilidade de dar, independente de você estar precisando ou não. A Bíblia não diz que é melhor dar do que receber? Quando eu estou dando alguma coisa para alguém, quando eu estou ofertando alguma coisa para alguém, eu estou ofertando seja por gratidão, ou seja porque o outro está precisando, ou seja por que motivo sou, mas eu também estou sendo abençoado. Então, se eu sou generoso, da mesma forma como eu tenho facilidade de dar, eu também tenho facilidade de receber, porque eu sei que o outro também vai ser abençoado porque ele está me dando. O que eu oro assim é que essa igreja aprenda a generosidade. Que nós possamos viver a generosidade. De você ofertar coisas para as pessoas, independente delas estarem precisando ou não. E de você também ter a facilidade de receber quando o outro quer te dar. De nós criarmos essa cultura de que eu não preciso ver alguém passando fome ou alguém com a roupa rasgada, tudo, para ir lá dar alguma coisa. Porque é melhor dar do que receber. Eu preciso ter esse movimento. Sou grato pela sua vida, porque você confiou de mim, porque você esteve comigo. Eu sou grato por você ser minha amiga. Eu sou grato por você estar aqui, por você me ouvir quando eu preciso. Eu estou te dando um presente. Não precisa ser aniversário. Não precisa ser Natal. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de abençoar a vida do outro, simplesmente porque nós temos a cultura de que o outro não precisa, então eu não dou para ele. Eu vou procurar dar só para aquele que está precisando. Existem alguns grupos de pessoas que são doadoras. Existem aquelas pessoas que doam de uma forma inteligente, aquelas pessoas que vão doando e ela vai fazendo do trabalho dela que seja um trabalho que vai gerando mais recursos, ou seja, cada vez mais ela tem para doar mais, são pessoas que ela tem essa cultura, mas também tem aquele grupo de pessoas que são doadores tomadores. Que são os tomadores? São aqueles que só doam se ele receber alguma coisa em troca. Seja, eu só vou doar alguma coisa se eu ver naquela doação alguma devolutiva para mim. Daquela pessoa para quem eu doei, às vezes não. Eu estou doando para que os outros vejam o quanto eu sou boazinha e eu estou entregando para o outro. Então, eu tenho uma recompensa em estar fazendo essa doação. E não é esse o principal motivo de você doar. Você precisa ter esse coração grato e generoso para doar para as pessoas.
O nosso cérebro, muitas vezes, ele nos sabotam de uma forma inconsciente. Se você tem desejo de fazer algumas coisas e o seu cérebro entende que aquilo não vai ser positivo para você, e isso muitas vezes não é consciente, nós aprendemos muitas vezes, o tempo todo, isso no REF, e nós demos vários exemplos ali. Se o seu cérebro entender que o que você está buscando racionalmente não é bom para você, o seu próprio cérebro ele termina te sabotando. E aí tem um exemplo muito interessante de uma pessoa que ela conta que quando ele era adolescente, lá nos seus 15, 16 anos, naquela época que você comprava jornal ainda para procurar emprego, ele resolveu que ele queria trabalhar e ele estudava à noite. Então, ele foi procurar um emprego de meio período no jornal. E quando o pai dele chegou em casa, o pai dele viu ele ali procurando o emprego no jornal. Ele falou, filho, o que você está fazendo? Eu estou procurando aqui um emprego de meio período, porque eu vou estudar à noite, então meio período eu consigo trabalhar. E aí o pai olhou aquilo e não falou nada. Só que no dia seguinte, o que ele fez? Ele foi numa escola de informática, uma coisa que o filho gostava bastante, foi lá e fez uma matrícula do filho meio período na escola. Filho, seguinte, não precisa trabalhar não. Eu fiz uma matrícula para você no curso e você vai ficar meio período ocupado no seu dia. Resultado, o pai não falou nada, mas aquilo que ele queria de trabalhar não teve mais condições. Qual é o papel do pai nessa história? É o nosso inconsciente. Por quê? Quando o pai percebe, acha que o filho ir trabalhar durante o dia não é bom para o filho, ele vai arrumar um jeito de sabotar o plano do racional. Deu para entender? Eu racionalmente estou querendo ir trabalhar para eu ter mais recursos, tudo mais tal. Vem o inconsciente e fala, não, trabalhar não vai ser bom. Eu vou dar um jeitinho de colocar outra coisa no lugar, porque aí você não trabalha. O nosso inconsciente trabalha muito dessa forma. O nosso consciente ele vai nos sabotando. E por que o primeiro tópico dessa questão, o que isso tem a ver com as finanças? Você precisa conhecer como você funciona. Você precisa conhecer o que te move. Você precisa conhecer qual é a tua relação com o dinheiro, de verdade, não o que você acha. E aí tem várias vezes que a gente vai caindo num ciclo de a gente vai rompendo coisas e a gente não para perguntar por que essas histórias estão se repetindo tantas vezes. Por que eu chego até ali na beiradinha e não acontece? Por que aquilo que eu coloquei como objetivo, na hora H, eu mesmo começo a arrumar desculpas para não fazer? Por que eu procrastino tanto para fazer aquilo que vai me dar uma promoção? Ou aquilo que eu tenho que postar para dar uma visibilidade para o meu negócio? O que é que me trava? Aquilo, assim como você pensa na sua mente, você é. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender no meu emocional. Lembra? Tudo que a gente faz, 20% é racional, mas 80% é emocional. As suas emoções falam muito de como você age. Olha para dentro de você, a resposta não está fora, a resposta está dentro de você. E eu vou dizer um negócio para vocês, gente. Quando você pergunta ao Senhor, Pai, o que está acontecendo que eu não estou entendendo, que eu não estou enxergando? Se prepara para a resposta, porque vem. E as respostas, muitas vezes, não é aquela que a gente queria ouvir. Porque a gente vai começando a entender coisas, e que bom que a gente começa a entender. Porque a partir do momento em que você conhece a verdade te liberta. E você consegue ter mudanças de comportamento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tinha um movimento, e eu descobri isso há poucos dias, que assim, toda vez que tinha que se aproximar de alguém para fazer algum tipo de networking, ou alguma coisa que eu precisava, ou que a outra pessoa precisava, eu sempre me afastava disso.
Mas eram coisas, assim, eram relacionamentos que iam trazer coisas positivas, tanto para a minha vida, quanto para a vida da minha família, tudo, mas era uma coisa que eu rejeitava, consciente, inconsciente. E dentro desse processo de autoconhecimento, a pergunta que me fizeram foi, por que você se afasta? É porque eu acho que ficar se aproximando das pessoas por interesse não é legal. Como assim por interesse? Você não vai ter uma troca, você vai dar alguma coisa, a pessoa vai te oferecer outra coisa? É. Então, é interesse? Não, mas toda vez que eu me aproximo de alguém por esse motivo, eu acho que eu estou sendo interesseira, então eu não vou. Quem que foi interesseiro na sua vida? Na hora que a pessoa me fez essa pergunta, na hora, sim, o que me veio à mente? Eu era criança, muito pequena, e meu avô morava com a gente. E eu lembro de muitas vezes assim sentados na mesa, né, para almoçar, sentado à mesa para almoçar. E aí uma família mais simples. E aí muitas vezes não tinha a carne, tinha outras comidas. E a pergunta que vinha, não tem carne hoje? Não, hoje não tem carne. Ah, então eu vou almoçar na casa de fulana porque lá tem carne, aqui não tem. No inconsciente, o que ficou registrado? É interesseiro. Então, ele é interesseiro, eu vou agir de uma forma completamente diferente daquilo que eu vi acontecendo, porque entristecia, via que minha mãe ficava chateada e coisas desse tipo. Você entende que não é racional? É irracional, é inconsciente isso. Por quê? A associação, nosso cérebro, ele vai buscar em milésimos de segundos, lá atrás, coisas que fazem você se identificar aqui. O que é que você viu, o que é que você presenciou na sua primeira infância, na sua adolescência, que te remete às questões financeiras? Como você enxerga essas coisas? Outra pessoa, uma vez num processo, falando assim, eu detesto gente que tem dinheiro. E ela queria ter muito dinheiro. Mas como você detesta, você quer dinheiro se você detesta pessoas que têm dinheiro? Porque um dia os meus filhos foram humilhados numa escola particular. E aí ficou essa mensagem. Toda vez que chegava dinheiro para ela, ela rejeitava. Porque pessoas que têm dinheiro são pessoas arrogantes, que humilham. Entende? A gente precisa olhar para dentro e ver qual é a nossa real relação com o dinheiro. Segundo ponto, solicitar. Então, o primeiro é olhar para si, saber quem você é, saber qual é a relação que você tem com o dinheiro e com as finanças. Segundo, saber reconhecer as pessoas que podem te ajudar, que podem chegar no objetivo que você tem. Eu gosto muito daquela passagem de 2 Reis 4, de 1 a 25, que fala da viúva, né, que ela preparou um quarto lá para o profeta, e o profeta, toda vez que vinha, ele ficava lá da casa dela, né? E teve também a história lá da viúva, que quando os filhos dela estavam para ser vendidos, por causa de dívida, quem que ela foi procurar, gente? Ela foi procurar o profeta ali, com que o marido dela trabalhava, porque ela viu uma possibilidade de alguém ajudá-la, para que os filhos delas não fossem vendidos. Quantas vezes a gente está em situações e a gente fica em casa sofrendo sozinho e não pede ajuda? Ou a gente tem alguém que pode nos fazer chegar naquele lugar que a gente quer e a gente simplesmente não solicita. A gente não pede a colaboração do outro. A gente não vai lá e fala, olha, você pode fazer isso aqui? Ou você pode me ajudar nisso? Às vezes a pessoa não pode te ajudar, mas ela sabe quem pode. E você deixa de ter oportunidades porque simplesmente fica com a boca fechada. Então, estar atento às possibilidades que você tem. Estar atento àquilo que está ao seu redor, as pessoas que podem. E aí entra naquilo, né? Se fosse hoje, eu não faria porque estaria me aproximando das pessoas achando que eu estava sendo interesseira. E não. Às vezes você está indo buscar pessoas que podem te ajudar e que podem estar trazendo para você alguma coisa e você pode dar outra coisa em troca.
Lá em Gênesis 21, 17 e 18, ele fala lá sobre o caso de Agar, né? Que Agar, quando sai com o filho, vai para o deserto, que ela senta lá no deserto e ela chora esperando a morte do filho. E eu acho tão interessante que lá no versículo 17 ele diz assim: mas Deus ouviu o choro do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ela está. Levante-o, anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. E no versículo 19 diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar. E ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino para o menino beber. Eu acho interessante que fala assim: então Deus abriu os olhos de Agar. Será que o poço estava lá e ela não tinha visto? Aqui fala que Deus abriu os olhos dela. Quando você está olhando muito só para as suas dores, quando você está olhando só muito para o problema, você muitas vezes não tem o olhar para a solução. Você não tem o olhar para as coisas que você pode ter como alternativas. E vou te dizer um negócio: você nunca tem só uma opção. Às vezes a gente não enxerga a segunda, porque nós estamos focados naquilo que nós temos como problema. Mas nós nunca temos só uma opção. Sempre tem uma saída. Terceiro ponto, buscar informações. Quem tem interesse no que você oferece? Quem tem interesse naquilo que você tem para vender, ou para o seu serviço, ou pelo teu currículo? Aonde é que você está buscando, né? O que você está oferecendo para o outro? Gente, nada do que a gente faz é novo. Não existe mais querer inventar a roda. Só que o que você faz de diferente, que você coloca o teu DNA, que você coloca a tua impressão digital e faz com que a pessoa vá procurar você e não o teu vizinho? O que é que você coloca de diferente naquilo que você faz? Qual é o teu talento? Né? O que você faz a mais do que o outro? Por que você merece ser promovido e não teu amigo? O que é que você está fazendo para aprimorar aquilo que você já conhece, aquilo que você já faz? Eu tive uma experiência na semana retrasada em que a minha mãe estava internada e no meio de todo aquele tumulto do hospital, ela estava com dengue, nós passamos o sábado inteiro no hospital, ela ficou internada lá. E no meio de todo aquele tumulto, vários enfermeiros, vários médicos, várias pessoas ali trabalhando, mas tinha um médico diferente. Eu olhava para ele assim e me parecia que eu estava vendo o Pat Adams ali. Sabe aquele médico carinhoso, aquele médico que brinca, aquele médico que veio, que passou a mão na cabeça, aquele médico que veio abraçar? Gente, aquilo ali foi um bálsamo no meio de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Ele estudou um curso diferente dos outros? Não. Ele estava no hospital com o mesmo problema que todo mundo? Estava. Estava todo mundo ali apreensivo, estava ali trabalhando, todo mundo trabalhando muito. Mas aquela pessoa fez a diferença na minha vida, na vida da minha mãe e dos pacientes que estavam ali. O que é que você está entregando para as pessoas? O que é que você está fazendo de melhor para as pessoas que estão perto de você? Busque informações. Se você não sabe, você tem talentos, você quer fazer, como que você pode melhorar? Conviva com pessoas que sabem te dizer, te dar caminhos para poder melhorar aquilo que você faz. Aprimore aquilo. Se você gosta, vai buscar informações. Como é que eu posso vender mais aquilo que eu faço? Como é que eu posso estar estudando, estar desenvolvendo mais aquilo que eu vou fazendo?
Busque informações sobre isso. Seja diferente onde você está. Pastor Laca falou aqui, e aquela pregação dele falou muito ao meu coração, que você precisa ser uma pessoa diferente, você precisa ser missionário onde você estiver. E como você vai sendo? Não é fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é fazendo as coisas do jeito que todo mundo faz. Você precisa ser diferente aonde você está. E isso vai ter um impacto também no seu planejamento, nas suas finanças, em tudo que você está. Porque as pessoas que são diferentes, elas abençoam. E porque elas abençoam, elas também recebem. Amém, igreja? O quarto ponto é o ponto de planejar. E aí aquele velho texto que todo mundo conhece, mas que poucos fazem, né? Lucas 14, de 28 a 30, diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A palavra de Deus diz assim que o Senhor, ele é o rei dos reis, certo? Ele não é o presidente dos presidentes. Um rei dos reis, nós estamos falando aqui de monarquia. A gente que está aqui nesse regime que nós estamos, de presidencialismo, tudo mais, de democracia, a gente não entende, não para muito para entender o que é a monarquia. Quando o Senhor fala assim que Ele é o Rei dos Reis, no mundo espiritual, existe um rei. E na monarquia não tem essa coisa de cada um vota o que quer. O rei falou e é aquilo que é determinado. Tudo é do rei. Nós não temos nada, nós somos mordomos do Senhor. E como nós estamos planejando, como nós estamos administrando os recursos que chegam nas nossas mãos. Vocês já pararam para pensar? Como que você administra, seja muito ou seja pouco, os recursos que chegam nas suas mãos? Se você vivesse numa monarquia em que nesse momento você tivesse que prestar conta de cada centavo, você ia chegar lá com a cara boa ou você ia chegar lá envergonhado e falando: olha, aqueles 10 reais que eu tinha na carteira, eu não aguentei ficar com ele lá e eu gastei em qualquer coisa. O que você diria sobre isso? E aí eu quero colocar para vocês um ponto muito importante. O nosso cérebro, ele trabalha com estruturas. Quem aqui já montou quebra-cabeça? Quando você vai montar um quebra-cabeça, o que você procura primeiro? As bordas. Depois, separa por cores, por linhas. Mas se você tiver um quebra-cabeça de mil peças e você não viu a foto do quebra-cabeça, facilita ou dificulta? Dificulta. Você vai conseguir montar? Vai conseguir montar. Só que vai demorar muito mais do que se você tivesse visto a foto e você fosse fazendo as divisões ali. E aí eu vou pedir para a Júlia colocar... Espera um pouquinho, Juliana, não coloca ainda não. Eu quero mostrar para vocês como que o nosso cérebro funciona. Quem já fez o REF viu isso aqui, só que tem muita gente que não viu, e eu quero que você entenda essa parte aqui de como que o nosso cérebro ele vai funcionar. A gente tem várias possibilidades de fazer as coisas. Só que o nosso cérebro, se está tudo muito abstrato, nós vamos demorar muito mais tempo para fazer aquilo que poderia ser mais rápido. Quando você planeja, quando você faz o seu planejamento e você coloca ali as coisas que você precisa, você, com certeza, você vai conseguir chegar no seu objetivo muito mais rápido do que se você não tivesse planejado. Então, eu vou colocar aqui para vocês, de uma forma bem rapidinha, é o quê? São vários números que estão na tela.
Só que eles estão todos lá, mas eles não estão estruturados. Eles não têm planejamento nenhum. E aí eu vou pedir para você, dentro de 1 minuto, quantos números você consegue achar na sequência. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Não vale sair do 2 e ir para o 4. Você tem que ver na sequência. São 54 números, que eles estão todos lá, e você precisa olhar para ele e achar todos na sequência que está. Eu garanto para vocês que todos estão ali. Eu vou dar para vocês 1 minuto, e eu vou pedir, Júlia, quando você der 1 minuto aí no cronômetro, você tira para mim? Conta aí, e você... Então, entenderam o que é para fazer? Tem 54 números aqui. Eles não estão estruturados. Eu preciso que você veja todos os números e você chegue na sequência dos 54 números até que número você chegou. Pode colocar e contar 1 minuto. Está acabando o tempo, gente. Deu 1 minuto, 30 segundos? 1 minuto passa rápido, né? Quando der 1 minuto, pode tirar. Até que número vocês chegaram? 11? Quem mais? 21? Quem mais? Estava na sua frente? Ah, desculpa. Quem mais? Até que número vocês chegaram, gente? Número? 9, 10, 11. Tinha 54 números lá. Gente, os nossos planos, se a gente tem objetivos, nós temos metas e nós não temos planejamento, nós não temos uma estrutura, uma organização de como nós vamos chegar no objetivo, nosso cérebro fica assim. Está tudo lá. Você vai chegar? Lógico que vai. Mas quantas horas você vai demorar para chegar para contar 54 números? Você tem tempo para ficar esperando anos para realizar os seus objetivos e metas? Tem? Se você tiver, continua assim. Não faz planejamento, porque é assim que vai acontecer. O seu cérebro, ele precisa ter a mensagem para ele específica do que você quer. E essa mensagem específica é aquele quebra-cabeça ali. Como é que eu vou chegar? Primeiro eu vou fazer as beiradas, depois eu vou indo pelas cores, eu vou fazendo uma estrutura para eu poder chegar no meu objetivo final. É aquela coisa assim de eu vou bater um bolo, eu vou pegar todos os ingredientes, aí depois na hora de colocar no forno eu vejo que a minha forma não cabe, ou a minha forma é menor do que o que caberia aquela massa. Como é que funciona isso no dia a dia da nossa vida? Faz sentido, gente? Então, quando a palavra diz assim, como que você não vai olhar para ver se você tem recursos para começar e terminar, e como que você não vai planejar, nós estamos falando do nosso Criador. Ele sabe exatamente como o nosso cérebro funciona. Então, ele está dando para você todas as dicas. Fala, filhinho, para, pensa, planeja. Porque, senão, você vai ficar assim, seu cérebro funciona assim. Vai ficar ali, vai chegar no objetivo. Vai chegar nos 54 números. Só que quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Então, sentar, demora para planejar, demora muito mais não planejar. E agora, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para colocar a outra figura. O que é essa figura? São os mesmos números, nas mesmas sequências que estava na primeira figura, só que agora ela vai estar numa estruturada.
Ela vai estar ali como se estivesse planejada. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o número que está no quadrante, vai colocar, vai ver o outro está no outro, o outro está no outro. Você vai ver que tem uma sequência. Então, assim, começa lá em cima, vem, tem o número 1, 2, 3, 4, depois vem para o de baixo, depois vem para o de baixo, vê quantos números você consegue achar dessa forma estruturada que está, dessa forma planejada. Conta 1 minuto também, Júlia. Sair da frente da... E agora ficou mais fácil? E agora? Vai chegar no 54? Deu minuto? 2, 1. Até que número você chegar? Ué, mas não é o primeiro, não é o mesmo quadro? Não tinha, não estava na mesma sequência? Estava ou não estava? Por que a gente não conseguiu chegar no passou de 11, 12, 15 no primeiro, gente? Porque não tinha uma estrutura. Quando você faz um planejamento, você dá para o seu cérebro estrutura, você dá para ele organização, você diz para ele o que ele quer, o que ele precisa fazer para chegar na sua meta. Simples assim. É aquela coisa de falar assim, ô fulano, eu estou com uma vontade de comer uma coisa gostosa, passa na padaria e compra para mim. Mas que coisa gostosa? Ah, sei lá. Eu vou adivinhar que coisa gostosa que você quer. Quando você não faz planejamento, você fala assim, eu quero chegar lá. Aonde? Ah, lá. Mas como a gente vai fazer para chegar lá? Não sei, se vira. Vai chegar? Vai. Só que vai demorar muito mais. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Quinto, entrar em ação. Fez o planejamento. Eu preciso entrar em ação. Se eu ficar lá no meu sofá, falo, Senhor, fiz o planejamento, está tudo pronto, manda para mim. Vocês já viram isso acontecer nos personagens bíblicos? O Senhor vai dando as coisas conforme vai entrando em ação. Eu preciso entrar em ação. Use os seus talentos, use aquilo que o Senhor está dando para você como estratégias. Entre em ação, coloque ali o que precisa ser feito e, principalmente, como vai ser feito aquilo. Né? Lá em Juízes 6:11, ele diz assim, que Gideão ele estava lá malhando trigo no lagar. E lagar é o lugar de moer uva, né, para fazer vinho. Ou seja, mas eu não tenho recurso, mas eu não consigo, mas eu não faço. Você sempre tem alguma coisa. A viúva, quando foi pedir lá pro profeta ajudá-la, ela tinha lá a vasilha para colocar. Ela foi buscar a ajuda das outras pessoas. Então, use aquilo que você tem. E de acordo com o que você for fazendo, as coisas, o Senhor vai te abençoando com relação àquilo. Amém, igreja? O sexto, aprenda a ser grato. Aprenda a agradecer. O coração alegre, né? O coração grato. Ele agradece ao Senhor, ele agradece as coisas que ele tem, ele não fica murmurando, ele não fica reclamando. Né? 2 Reis 4, de 8 a 32, ele fala da mulher sulamita, essa do quarto lá. E por gratidão, né, como o profeta quis recompensar aquela mulher por coisas que tinham feito lá.
E, gente, quando eu estou falando aqui de gratidão, eu não estou falando de hashtag gratidão. Não é essa gratidão que eu estou dizendo. A gratidão é aquela gratidão que você demonstra. É aquela gratidão que você compartilha com o outro. Você faz o outro entender que você está agradecido por ele. Se teve uma coisa que mudou muito para mim, foi um dia que o pastor José Carlos fez uma pregação aqui falando sobre honrar pai e mãe. Que honrar não é só não falar mal do pai e mãe, que honrar não é só ir lá e falar benção mãe, benção pai, mas é ajudar financeiramente. Você precisa aprender que você precisa honrar as pessoas que você tem perto de você. Aquelas pessoas que te estão junto, que estão a sua família, as pessoas que estão perto de você. Honre essas pessoas, seja grata, demonstre a sua gratidão. Amém? E o sétimo, que é o mais importante, que eu entendo que é aquele que vai fazer toda a diferença na nossa vida, que é o de buscar a sabedoria. Lá em Provérbios 8:17 diz assim que eu vou ler essa parte aqui. Não adianta você planejar, você pode. As pessoas que não são tementes a Deus, elas podem ficar ricas, elas são prósperas, elas vão colocar, lógico que elas são. Só que tem uma diferença, gente. Existem as pessoas que elas são ricas, existem as pessoas que são prósperas, existem as pessoas que são honradas. Você pode ter dinheiro só com o seu trabalho. Mas para você ter dinheiro e ter honra, você precisa ter sabedoria. Lá em Provérbios 8, 16, 17, diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acharão. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Quem está falando aqui? Sabedoria. O Senhor Deus, na fundação do mundo, a sabedoria estava com ele, dizendo até onde as águas poderiam vir, dizendo todos o estabelecimento do mundo. Se o Senhor usou da sabedoria para gerar tudo o que ele fez, como que nós não vamos chamar a sabedoria para gerenciar as nossas finanças? A gente pode fazer tudo, mas a gente precisa ser dependente da sabedoria do Senhor, para que nós possamos administrar todos os bens que chegam nas nossas mãos. E com a sabedoria, muitas vezes tudo aquilo que a gente tem por conhecimento, porque assim, entendimento, você buscar conhecimento das coisas, é uma coisa, você tem aqui no seu intelecto, mas aquilo só se torna sabedoria quando você começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. É tipo aquele exemplo assim, todo mundo sabe que tomate é uma fruta, sim? Isso é entendimento. Isso é você ter informação. Sabedoria é você não colocar o tomate na salada de frutas. Então, gente, era isso que eu queria colocar para vocês. De tudo que a gente precisa, que nós possamos colocar princípios.
na administração das nossas finanças e dos nossos recursos. E mais principalmente, que nós tenhamos a dependência do Senhor, com a sabedoria dele, para gerenciar, para sermos mordomos, bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu, porque os recursos vêm. Amém? Deus abençoe a todos.